queria falar de uma expressão que você já está acostumado se você é da mensagem. O poder da palavra falada. Talvez isso seja uma coisa, aparentemente, você diz o poder da palavra falada. Você se encaixa com algumas coisas dentro da escritura que você ouviu o irmão Brana falando. Vou dar rapidamente para você. O peixinho que foi ressuscitado, os 3 esquilos que o irmão Brana disse, tem uma aqui, outra ali, só para você entender o poder da palavra falada. Agora eu vou demonstrar numa simplicidade o que é o poder da palavra falada quando você aplica para a sua vida. Nossos irmãos de Itajaí, irmão Sidney, irmão Ivo, irmão Zé, nosso irmão, fugiu da mente, o nome. Estou ficando mais velho, né, para guardar os nomes. Mas o nosso irmão que tocou aqui, que está aqui na frente, né? Irmão Jorge, obrigado. Através de uma palavra, através de um acordo entre eles estão aqui. Você está entendendo o que eu quero dizer? Estamos falando do poder da palavra. Se eu falo assim, eu vou na sua casa e tomo essa posição no meu coração e gero essa fé, e você vai estar lá naquele dia. E aquela pessoa que está esperando, ela tem toda a confiança de ver você lá. Você está entendendo onde que eu quero chegar? Irmãos, todos nós estamos aprendendo que precisamos ter a mente de Cristo em nós. E quem controla o corpo, agora estou falando em questão espiritual, em questão da palavra de Deus, quem controla o corpo é Cristo, todo o corpo que é a noiva. Não é um pastor que controla, não é um ministro que controla, não é o diácono que controla, mas é o poder do Espírito Santo controlando toda essa noiva. Então, quem é que lidera? É Cristo. Mas Cristo também é uma parte desse corpo, porque Ele é a mente. Agora, você já percebeu que a língua é que executa o que está dentro da mente? Ela vem e fala. Então, existe nesse corpo também uma questão das pessoas que falam a palavra de Deus para o benefício do corpo do Senhor. Agora, se ele fala coisas que não é parte, vai existir maldição dentro da igreja. Agora, se ele fala o que é a palavra de Deus, vai ter o quê? Bênção na casa do Senhor. Se você tem a mente de Cristo, você agora vai usar todas as expressões que está dentro da palavra de Deus. Você tem que mudar. Eu tenho que mudar. Agora, a primeira coisa que muda, sabe o que é? É o linguajar. Para você mudar, você tem que mudar o seu linguajar. Esse é a maior dificuldade. Quando você vê uma pessoa mudando, você começa a ver que ela está mudando o seu linguajar. Pedro e aqueles homens lá, eles foram reconhecidos pelo seu linguajar, que estavam andando com quem? Com Jesus Cristo. Se você conhece uma pessoa, você vai entender que eles eram pescadores, eles tinham um linguajar de pescador. Se você conhece um pescador, você quer ir ver o que é um pescador, você vai lá na Barra da Lagoa, você vai em lugares que tem, e você vai logo perceber qual é a linguagem deles. Muito claro. Agora, Pedro estava sendo mudado a sua linguagem, estava sendo mudado outras coisas dele. Talvez o ligador do pescador é ser beberrão. Está muito frio, vamos tomar uma cachaçinha, vamos tomar uma bebida para esquentar o coração. E falo de tantas e tantas outras coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Cristo chega e fala assim, vem, vem, vem. E o linguajar começa a mudar. A ideia dos seus pensamentos também começa a mudar. Porque Cristo fala assim, vocês vão ser pescadores não de peixe, mas de homens, da alma, para dar o quê? Vida eterna a eles. Então estamos ainda colocando o nosso pensamento no poder da palavra falada. Ele diz assim, vem Pedro. E Pedro vem.
Vamos à casa do Senhor. Que horas que é para estar lá no tabernáculo? 3 horas. Você entendeu? Para vir até aqui. Então houve um poder ali, um poder de palavra que você tem. Agora, por que esse poder da palavra não está sendo colocado em sua vida com toda a totalidade? Talvez você vai dizer assim, Marantes, eu talvez tenha um pouco de medo de falar. Por que tens medo? Deus deu um espírito de coragem, ou melhor, um espírito de ousadia aos filhos de Deus. Você tem que ter ousadia. Você quer fazer um projeto em sua vida, você tem que ter ousadia. Você quer começar alguma coisa em sua vida, você tem que ter ousadia. E uma coisa que logo você vai ver, você expressa através da sua voz, da sua língua. Agora, você percebeu que aqui na Escritura diz que a língua é um membro tão pequeno, mas controla todos os outros membros. Porque ele recebe uma informação e ele comunica a todos os outros membros. E todos os outros membros se reúnem para cumprir o que foi falado pela língua. Você já percebeu isso? Então, ou ela pode ser bênção, ou ela pode ser o quê? Maldição. Mas se você tem a mente de Cristo, eu só posso ver o quê? Bênção em sua vida. Você já percebeu quando você começa a dizer assim, estou fraco, não consigo fazer isso. O que o teu corpo faz? Ele vai dizer também que está fraco. E ele vai dizer para você, realmente eu não consigo fazer isso. Você diz assim, não, irmão, não, eu posso estar até cansado, mas eu até falei que estava fraco, mas vou fazer. Não, o teu corpo começa a reagir ao contrário de tudo, porque veio a mente e a língua expressou isso. Então, começa a ter uma luta contra isso. E você começa a ficar fraco mesmo, e começa a ter tantas as outras coisas. Eu vou primeiro dar um exemplo na questão quando os judeus ficaram presos, quando Hitler, colocou eles em campos de concentração. Sabia que a coisa que era mais falada lá era sobre a questão da comida. Sabia quando você não come e a coisa vai ficando difícil, você pensa que eles estão falando de outra coisa? Não, ele vai ficando difícil, e você vai falar sobre isso. É a coisa mais discutida dentro. A palavra de Deus é uma coisa perfeita. Ela é a comida de um cristão. E se você não come a palavra de Deus, não se alimenta dela, você vai ficar fraco, vai ficando fraco, até realmente dizermos, morremos. Então, você nunca se afaste da palavra de Deus. Se alimente diariamente para você ter vida. E nesses campos de concentração, as pessoas que se manteram firmes em uma convicção e falaram que iam conseguir passar por aquilo, eles conseguiram passar. Muitos desistiram de suas vidas dentro desse campo de concentração e disseram assim, não tem mais nada, não consigo mais, estou acabado. E realmente ficaram ali. Você não vê muitas histórias que você viu e escutou, homens que conseguiram vencer o campo de concentração, e quando você fala com eles, eles tinham um estímulo, eles tinham uma condição que eles iam conseguir vencer, eles tomaram aquilo como convicção. Você está entendendo o que eu quero dizer? Quando você toma a palavra de Deus com convicção, você vai conseguir não só vencer aqui, como você vai vencer lá. Porque eu quero dar uma escritura para você. Aqui, se você é um filho de Deus, você é abençoado 10 vezes mais. Opa! Irmão, não é? É verdade. Você será 10 vezes mais abençoado aqui. Deus quer derramar bênção sobre sua vida. E eu não estou pregando aquilo que você pensa aí fora, não. Eu estou pregando o que está dentro da escritura. E eu posso dizer que um filho de Deus, quando toma a palavra como ela e vive isto, você será abençoado aqui e lá também. Tem 2 pontos importantes, sabe? Não, só quero ser abençoado lá, irmão. Não, você será abençoado aqui. Agora você tem que tomar como ela é.
Você sabe que a palavra de Deus Jesus Cristo trouxe uma semente e mostrou para nós, e eu quero ler Marcos com você. Quer acompanhar? Vamos lá, Marcos capítulo 4, verso 14. Como uma ajuda, né? Ele diz assim, ó. O que semeia? Semeia o quê? A palavra. E os que estão junto no caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. Eu quero que você entenda que quando o semeador vem, ele semeia essa palavra no seu coração. Agora eu tenho uma questão aqui importante para você saber. Se o teu coração está duro, é um simbolismo, né? Dizendo que o seu coração está duro, é uma terra dura. Se o teu coração está com pedras, pedregais, está dizendo que o teu coração está cheio de pedras. E se o teu coração está tumultuado, cheio de coisas, isso, pensamentos, isso e aquilo, também tem esse problema. Mas existe um coração que está preparado para receber essa semente. Agora eu fico pensando assim, sabia que a gente diz assim, poxa, eu não tenho mais tempo para nada. Você já ouviu falar isso? Parece que a gente vive correndo. E parece que não temos mais tempo para nada, nada. Tudo parece que na nossa vida está sendo preenchido. E você diz assim, olha assim, diz assim, ó. Parece que o tempo de 24 horas está sendo reduzido. Você pensa dessa maneira, eu acho que não é mais 24 horas, eu acho que é talvez 16, 18 horas. Porque eu não tenho mais tempo para nada. E para o teu entendimento, eu vou dizer uma coisa para você. Uma pessoa que 30 anos atrás, ou 40 anos, ela teria tempo para muitas coisas. Ela teria o tempo para trabalhar, ela teria tempo para a sua família. E quando chegava em algum, ela teria o tempo para meditar em sua vida. O maior problema hoje é que a gente não medita mais em nossas vidas. Se eu fizesse uma pergunta para vocês, não vou querer que vocês levantem a mão. Você medita em sua vida? Você parou um dia e deu um tempo assim, aonde que não tinha ninguém, e você estava ali e pensou, não, como é que está a minha vida? Como eu estou feliz, estou isso, estou aquilo, o que está acontecendo com a minha vida? Você já pensou nisso? Se faz isso, Deus te abençoe. Porque os nossos jovens não fazem mais. Você percebeu? E sabia que agora o que está acontecendo, se os nossos jovens não pensam, eles estão sempre em movimento. E um problema sério está acontecendo. Sabia que houve uma decadência de conhecimento? A nossa geração, a geração dos nossos filhos e a geração dos netos, elas estão perdendo capacidade de ter um conhecimento criativo. Estou falando de um conhecimento criativo. Porque antigamente as pessoas pensavam, imaginavam, viajavam e viam, e lá faziam uma coisa e criavam uma coisa. Hoje não. Sabe como é que você cria hoje? Jovem, você olha dentro da internet. Alguém descobriu uma coisa e você vai lá e copia. Antigamente você tinha que fazer um carrinho e você ali cortava uma lata, fazia isso, fazia um furo e colocava. Hoje você vai na internet. Cadê o poder criativo? Já pensasse se Deus fosse assim? Já pensasse se... Você está entendendo como eu quero chegar? Se pensasse se Deus, não, vou criar. Vou lá procurar alguma coisa para fazer parecido. Por isso que a nossa geração, cada vez mais, ela está ficando incapaz. Seja criativo. Porque Deus é o Criador. E Ele quer que você crie. Abra o seu conhecimento. Claro que você pode aprender música, como nossos jovens estão aprendendo. Mas entre numa inspiração e crie o que você está aprendendo. Você diz, não, mas não tem mais nada para criar, irmão. Não. Daí você diz assim, Beethoven é um tremendo homem, ficou surdo e ficava lá no violão, e criou tantas coisas. Mas não tem mais nada, todo mundo já criou, Você pode criar. Se você entrar numa profundidade maior. Por que eu estou falando isso? Olhe bem. Vamos lá para Gênesis, depois voltamos ali. Gênesis fala assim, o primeiro capítulo diz assim, no princípio criou Deus o céu e a terra. Ele não foi no Google.
Ele criou os céus e a terra. Olhe bem o que está acontecendo aqui. Agora no segundo ele diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces da água. Você está vendo alguma coisa Deus fazer? Agora olha, para que eu estou falando aqui, ó. Eu estou falando de uma coisa que Deus estava sobre aquela água, mas está acontecendo alguma coisa? Você já pensou nisso? A primeira, ele diz, criou os céus e a terra. E a segunda, o que está acontecendo? Ele estava sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não estava tendo criação nenhuma. Por que não estava tendo criação nenhuma? Você sabe por quê? Existe uma coisa importante: o poder da palavra. E olha no terceiro versículo que ele vai dizer: e disse Deus, haja luz. E é o que aconteceu? Agora é o poder da palavra criativa. Haja luz. Mas no versículo segundo, não há nada disso. Você quer vitória? Você quer bênção? Você quer vencer? Vou até colocar, eu estou colocando uma parte espiritual, mas como tem jovem, eu quero dizer a você: você quer vencer, jovem? Fale a palavra. Agora, falar a palavra só por falar, vou dizer assim, ó, para você entender, isso é como exemplo para o jovem. Ah, eu quero ser isso. Mas você paga o preço para ser isso? Você está captando onde eu quero chegar? Você paga mesmo? Irmãos, Deus é perfeito. Ele deixou o poder da palavra para manifestar dentro da sua igreja. Agora o problema é o seguinte: é como você está recebendo a informação da palavra de Deus em sua vida. A palavra de Deus tem poder para transformar as pessoas. Agora, como transformar? Eu, como pai e como minha esposa, para transformar meus filhos, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que manifestar a palavra de Deus. Por isso, muito tempo atrás, a gente perdeu muitas batalhas. Estou falando para os pessoal mais antigo, porque a gente não transformou a palavra de Deus em poder da palavra de Deus. A gente falava uma coisa, mas não colocava o poder realmente da palavra. Porque para você trazer o poder da palavra, você tem que ter uma fé firmada em cima de você. E você tem uma convicção. E você abrir aquele assim, ó, você começa a olhar, e aquilo possa vir como fosse uma televisão, que você vê a imagem perfeita e você diz: haja, transforme, haja luz em meu lar. Agora, eu achar que há luz em meu lar é uma coisa, eu ver aquilo entrando no meu ser e aprofundando no meu coração, dizer: haja luz no meu lar. Vai abrir coisas, vai abrir portas, vai transformar pessoas. O nosso trabalho, como Abraão foi, era só manifestar a palavra, falando. Sabia que Abraão é o pai da fé? O que ele faz? Ele só mostra aquela fé para os seus filhos. Ele passa a fé para Isaac, Isaac passa a fé para Jacó, e vem passando de geração após geração. Agora, se eles não parassem de falar, estaria tudo perdido. A responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha, passar a fé aos filhos. Olha aqui. Falamos também do centurião. Olha, o centurião está na página de Mateus. Vamos entender o que o centurião está aqui. Centurião é Mateus 8. Mateus 8, versículo 5. O centurião de Cafarnaum. Vamos entender o que está acontecendo aqui para você entender. Você tem poder da palavra? Preste atenção nesse centurião. Esse centurião, ele não é religioso. Ele é romano. Ele não está naquela igreja tal, naquela outra igreja tal. Ele é um romano. Por isso, irmão, tome cuidado se você é um cristão. Olha aqui. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e disse: Senhor, o meu criado jaz com paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei. Olha o que Jesus disse: eu irei.
Porque o romano falou para ele, disse, eu irei na sua casa. Olha a humildade desse homem. Eu irei, ele darei saúde. É o que Jesus Cristo falou. Eu vou lá e vou dar saúde ao teu servo. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno. O que ele está dizendo? Não sou digno de recebê-lo, não sou digno que você entre na minha casa, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas disse, somente uma palavra, e o meu criado sarará. Amém, não é? Isso é poder da palavra. Você está captando onde está aqui? Ele viu que ele não era digno nem de receber Jesus Cristo. Eu não sou digno. Se você, Jesus, eu não sou digno de você entrar na minha casa, mas somente uma palavra de poder. Você já fez isso com Cristo? Somente uma palavra, mude a minha vida, dê novo nascimento, transforma-me, Pai. Deixa eu ter o mesmo pensamento que tu, Cristo. Somente uma palavra, diga, Senhor, a minha vida. Olha aqui. Não sou digno. Pois também eu sou um homem sobre autoridade, e tenho soldado nas minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isso, e ele faz. Você começou a captar qual é a conexão disso? Por que está escrito aqui em Mateus essa informação? Ele tinha homens sobre sua autoridade. Ele diz assim, vai lá, e ele vai. Volta aqui, vem. Eu falo para o meu servo, faça isso, ele faz. Ele fala assim, vai para lá, meu servo, ele vai. Ele está explicando, não é a questão dos servos, ele está explicando como é o poder da palavra. Ele está explicando como é o poder da palavra. E você já percebeu que ele está ensinando que tem que falar. Como o seu servo vai saber que se tu dizer, eu quero um copo de água, meu servo, ele vai ficar só de olho assim, acho que ele está com sede, vou lá levar um copo. Não, existe, traga água, eu estou com sede. Vamos aqui. E o que aconteceu? Ele diz assim, Jesus se maravilhou-se, Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Você começou a dizer, a cidade da fé não tinha a fé de um soldado romano, de um centurião romano. Já pensou nisso? A cidade da fé. É como se dissesse assim, a igreja aqui está aqui, todos estamos reunidos, sabemos o que é fé, que é revelação, sabemos tudo isso, e chega alguém de lá, entra aqui e é curado. E muitas pessoas estão dentro e nunca foram curados. Você está entendendo onde eu quero chegar? A igreja que era para estar cheia de fé, e Jesus diz assim, isso é vergonha o que Jesus está falando para Israel. Isso é vergonha para que está falando. Você tomou a palavra de Deus como ela é, você tomou a promessa como ela é, você não está com a mente enganada. Eu quero que você entenda, você não se engane com a mente, não é você que cura, quem cura é Deus, não é você que liberta, é Deus que liberta. Então ele precisa só de um canal, abra esse canal para o Espírito Santo entrar. E o poder da palavra está aqui para ser falada, não para guardar. Olha aqui. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Você entendeu o que ele está falando aqui? Não vai ser daqui. Ele está falando lá de Israel, não vai ser daqui, porque vocês não estão tendo fé, mas muitos virão do Oriente, do Ocidente. Você sabe onde que é o Ocidente? Onde nós estamos? Virá daqui.
e assentarão com Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, isso aqui é tremendo o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo o que aconteceu, sabe o quê? Você se lembra o que aconteceu lá? Quando eles queriam Barrabás de vez de Jesus Cristo? Quando eles preferiram Barrabás, solte Barrabás, não queremos Jesus Cristo. Que caia sobre esse sangue de Jesus Cristo, sobre nós. Olha o que eles estão professando. Você vê que é poder da palavra? Professando, que caia esse sangue desse justo Jesus Cristo sobre nós e sobre os nossos filhos. Pagar o preço da palavra. Você começou a entender? Pagar o preço? Cuide com o que você fala, o que você pede para o seu lar, para a sua família, para o seu filho, para quem for que você... Cuide com a sua palavra. Aqui está o ponto-chave. O que aconteceu? Agora está um ponto bem grande aqui. A noiva entra, porque recebeu a palavra e se tornou a palavra. E agora os 144 mil, eles vão entrar. Mas eles são servos. Você pensou? Porque Deus não esqueceu deles. Mas antes de não esquecer dos judeus, eles têm, no ano 70, General Tito destrói todos eles e vai levando. E eles têm lutas e provas. É agora, em 1948, que eles começaram a ter uma nação. E agora eles são realmente uma nação. Tem bandeira, tem tudo. E agora, há pouco tempo, o Trump colocou a capital deles, que é Jerusalém, lá. Você abre os olhos. Você entendeu? O Trump colocou Jerusalém como a capital de Israel. Você abre os olhos. Agora é uma nação completinha. Então você começa a entender algumas coisas porque foi falado lá no passado e porque recebemos o benefício. Olha aqui agora. E ele vai firmar, só para me finalizar essa do... E os filhos do reino serão lançados nas trevas. Você pode captar aqui, ó, quando ele fala os filhos do rei, lá no 12, alguém que estava acompanhando, os filhos do rei serão lançados nas trevas exterior. Ali haverá pranto e ranger de Deus. Sabe por quê? Os filhos do reino serão lançados. Por quê? Porque Cristo veio para eles. Ele não veio para os gentios. E eles eram os filhos do reino. Você captou? Israel era o filho do reino. Eles não aceitaram. Foi o evangelho mudado para nós. Então, eles foram lançados aonde? Olha, escuta a expressão que eles usam. Ele foi lançado no exterior. Ali haverá pranto e ranger de dedo, na grande tribulação. Toda a vida, quando você ouvir isso aqui, ó, pranto e ranger de dente, você se lembre que isso está falando sobre grande tribulação. Não é no lago de fogo, aonde que vai ser jogado o inferno, né? Tudo. Não, isso é grande tribulação, ainda que não chegou. Tá, vamos aqui um pouquinho mais à frente aqui. E agora eu quero colocar um exemplo da questão da terra prometida, né? Você sabe que a terra prometida, ela foi... O próprio Deus diz assim a Israel: lá existe uma terra prometida, onde emana leite e mel. Agora pense uma coisa. A igreja viu as manifestações de Deus. Você, como filho de Deus, que está há algum tempo dentro da igreja, você já viu as manifestações de Deus. O que Deus fez muitas coisas. Agora, observe bem o que está acontecendo aqui. Eles também viram muitas coisas sendo feitas. Mas, na hora de segurar uma palavra que veio de Deus, preste bem atenção, uma palavra que veio de Deus. A terra é sua, a promessa é para você. Aquela terra mana leite e mel. Isso é promessa. Então, isso não é um homem falando, isso é Deus falando para o povo. É promessa sua. Quando Moisés está chegando perto de Cades Barneias, ele ajunta 12 espias.
12 espias saem para a terra. Eles demoram, sabe quantos dias? 40 dias para ver, 40 dias para ver a terra. Então eles saem, a terra é muito grande. Eles passam pelo mar, eles passam por aqui, eles veem os frutos, eles veem tudo isso. E agora tem um problema. Eles ficaram 40 dias espiando a terra. Você sabe o que significa 40, né? 40 está simbolizado na Bíblia como juízo. Mas eu quero ler algumas coisas aqui que está em Números. Talvez isso ajude a enriquecer o teu entendimento, para a gente poder compreender o que é esse assunto. Ele fala assim, ó, em Números 13, 30, ele fala assim, ó, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos, animados e possuímos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então Caleb firma o pensamento, vamos com ânimo, vamos felizes, porque vamos vencer e vamos tomar essa terra. Porém os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então há uma discussão entre eles. E inflamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é uma terra que consome os seus moradores. Olha só a expressão que eles dizem. Esses 10 espíritos estão dizendo, a terra que fomos espiar consome os nossos moradores, os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estaturas. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendência dos gigantes, e eram aos nossos olhos como os gafanhotos, assim também era aos nossos olhos e aos seus olhos. Eles colocaram a ideia que aos olhos deles e aos gigantes também eles olhavam, vocês são pequenininhos, né? Olhe bem no verso 14, ele vai dizer, no verso 14, 1, ele diz assim, então levantou toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou aquela mesma noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, se morreremos na terra do Egito, ou se morreremos nesse deserto? Irmãos, por isso que eu fico pensando que Moisés foi um homem manso. E eu tenho que concordar com a Escritura que ele foi um homem manso. A palavra chegou no coração daquele povo e ela foi uma promessa de Deus, não foi uma promessa de Moisés. Então ele diz assim, a terra de vocês. Moisés manda os espias. E os 10 espias veio com uma ideia que eles estavam vendo uma coisa. Agora eu fico pensando, Josué, ele rasga o vestido, e diz, somos mais do que vencedores para tomar essa terra. Aonde Josué e Caleb estavam vendo isso? Sabe onde que eles estavam vendo isso? Na palavra falada. Você captou? Aonde você está vendo a sua vida, meu irmão? O que você precisa? Você está vendo na palavra falada ou na palavra escrita? Você está vendo? E eu fico, olhe bem o que eu estou falando, capte o que eu estou falando. Aonde Josué viu isso? Ele ouviu e recebeu a palavra falada. Ele tinha a convicção que Deus estaria com eles. O que está acontecendo com nós? Deus está com você mesmo, minha irmã? Deus está com você, meu irmão? Olha aqui que ele vai dizer. E todo o povo de Israel murmurou. Vamos ver no 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Você está captando aqui? Não é melhor a gente voltar ao Egito? Irmãos, pense uma coisa.
O Espírito Santo entrou no seu coração. Você quer voltar ao Egito? Você quer voltar ao mundo novamente? E disse uns aos outros: levante um capitão e voltamos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefones, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Primeira coisa que ele falou: a terra é muito boa. O Espírito Santo é muito bom, meu irmão. O Espírito Santo vai mudar a sua vida, vai transformar o seu lar, vai mudar você. Por que você não quer o Espírito Santo? Então disse a toda a congregação que os apedrejava com pedras, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. Agora escute bem o que vai acontecer aqui. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando me não serão por todos os sinais que fiz no meio deles? Irmão, aonde está o rapto? O rapto depende de mim e de você. Você não caiu a ficha ainda? O rapto depende de nós. Segurasse a promessa? Segurasse o Espírito Santo? Ou está brincando ainda no mundo? A palavra mudou a sua maneira de falar? Porque se você não muda a palavra, a maneira de falar, eu comprovo e te mostro que você não nasceu de novo. Isso não é uma brincadeira. Isso é salvação. Isso é reinado. Isso é mudança. O que eu vejo é, as palavras são as mesmas. É aquela coisa, eu vou para o Egito, eu estou aproveitando o Egito, eu estou agindo desse jeito, falo igual as pessoas do mundo, tenho as promessas, mas não confio, a palavra está na sua boca, você diz que ama Cristo e ama aquilo, mas o que está acontecendo dentro do seu coração, vocês falam, mas dentro do coração não tem. Você acha que é bom isso, um pregador falar isso? Não. Porque a gente podia estar viajando em outras coisas. Astão podia estar viajando e mostrando a eternidade. Podia mostrar para vocês outras coisas muito mais além, mas temos que primeiro botar a base, para a igreja preparar-se com tudo que tem, porque quando você chegar a receber o Espírito Santo, sabe você vai ficar parado? Não, você vai para a batalha, você vai para a guerra, você se tornou soldado. Agora, quando você não tem ainda, você não é um soldado, você talvez possa até ser um recruta, mas não ainda se enfileirou na posição de um reino. Sabe o que estamos brigando? Um com os outros, falando mal um do outro, falando isso, aquilo, e começa a falar, e há murmuração dentro da igreja. Onde está o poder? Ou acaba, mudamos nosso linguajar. Você luta uma luta espiritual, você não luta uma luta carnal. Olha, me dói dizer isso, mas é verdade. Mude o seu linguajar. Vou dizer como é que é você pensa assim, você conhece o que quando uma pessoa é viciada, né? Só vou explicar na questão natural. Você é viciado em tal coisa, você não só em coisas químicas, mas em coisas visuais, em coisas de palavra, em coisas de expressão. Você entende o que eu estou falando? Você captou o que eu quero dizer? Irmão, tem gente que é viciada em murmurar. E é um vício. Você captou o que eu quero dizer? É um vício. Liberte-se. Parece que só precisa encostar para viciar. É como fosse aquela outra pessoa que vai vir falar, ela seja a droga da sua pessoa. Ou o ópio. Você quer estudar o que é ópio? Veja o que o ópio fez na China. Eu queria achar aqui um versículo em relação a isso.
Só um minutinho que eu já acho a você. É Tito, capítulo 2. Olhe bem o que é Tito. Eu não estou falando da minha própria boca isso, irmão. Eu quero que você entenda, quando eu estou falando isso aqui, um pregador ele tem que entrar ali, ele meditar a palavra, ele ler as escrituras, ele olhar o que o irmão Branda está falando, ele verificar tudo isso. Se ele vir aqui falar do seu próprio agir, vai dar problema. Então você tem que ter respaldo. Você entende o que é um pregador? Um pregador precisa de respaldo. O que faz o Espírito Santo? O Espírito guia esse pregador. Ele guia a esse homem a conduzir, ver onde está a palavra, para ele poder trazer benefício para a congregação. Você pensa que você está ouvindo uma palavra só assim por acaso? Não. Deus usa o pregador para trazer a palavra direcionada para a sua necessidade. Olha o que está acontecendo aqui. Você abriu o livro? Tito 2. Porém, fala o que convém. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, a gente tem o quê? Uma sã doutrina. Você tem que entender o que é sã doutrina. Se você não sabe, peça. Tem irmãos aqui que vai ajudar, eu posso te ajudar a falar sobre isso. Mas entenda o que é sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, olha bem o que ele está falando. Os velhos sejam sóbrios, sérios, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. Então eles têm que ser prudentes, sérios e sóbrios. Sabe o que ele está querendo falar de sóbrio? Você sabe o que está dizendo? Você já viu uma pessoa bêbada? Ela não tem convicção e nem pode responder pelos seus atos, porque ela está numa situação que ela não consegue entender. Um sóbrio é uma pessoa que não está sendo influenciado por nada. Ele está influenciado perfeitamente e corretamente. Uma pessoa séria, uma pessoa que é prudente, uma pessoa que tem palavra. Olha o que vai dizer aqui a outra parte. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias. Ele bate de novo, sérias, no seu viver. Uma mulher séria, um homem sério, ele fala e cumpre aquilo. Ou não é? É, né? Amém? Só estou ampliando a expressão do sério. Uma mulher idosa, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, convém as santas, não caluniando, não dada a muito vinho, mestre no bem. Duas coisas no passado, né? Ele estava aplicando aquilo ali, olhe bem. Ela não deve falar mal, ela não deve dizer mal, porque ela tem mais idade e ela tem uma condição na sua vida. Irmãs com mais idade, você tem uma condição na sua vida. Você veio para ensinar as irmãs mais novas. Se você é mais velho, você está entendendo onde eu quero chegar? Olha aqui. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem os seus maridos. Então quer dizer que essas irmãs com mais idade, elas já sabem e aprenderam a amar os seus maridos, e elas podem agora ensinar a quem? As mais novas a amarem o seu marido. É isso verdade? Amém, irmãs? Olha aqui. Porque para que ensine as mulheres mais novas a serem prudentes e amarem os seus maridos. E amarem os seus filhos. Você está vendo o que Deus está falando através de Tito? A serem moderadas, castas, boas donas de casa. Sujeitai aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. É duro. Eu vou explicar por que isso, irmão.
Irmãos, não caia na tentação de achar que você, irmã ou irmã, não estou falando agora para irmã, mas irmã, não caia na tentação que você tem que viver igual ao mundo. Sabe por quê? Eu vou aplicar só uma palavra, talvez você vai ajudar isso a entender. Em Apocalipse, quem é a grande prostituta? Você sabe quem é a grande prostituta? Ela faz o quê? A vontade dela e freta com os outros, as outras reis da terra. Você captou? Uma mulher prudente, o amor dela é para quem? Para o seu marido. A mesma coisa um homem. Um homem, o seu amor é para a sua esposa. Agora eu quero que você entenda. Aqui a gente está colocando o alinhamento correto e o prumo correto. Só que eu sei que existe dentro da estrutura da igreja alguns problemas, algumas coisas. Daí tem um jeito de ser para ajudar, para canalizar para o prumo correto. Tudo há uma exceção em relação ao assunto, mas não exceção em relação à palavra. Você captou o que eu estou dizendo? Em relação ao assunto, a gente pode canalizar e trazer o benefício para ser bênção. Você entendeu? É bom dizer assim, não, então eu fiz tal coisa, acabou. Não. Jesus Cristo tem uma agenda, eu quero que você entenda, Jesus Cristo tem uma agenda para passar em Samaria. Uma mulher está num poço e vivia com tantos maridos. Não é isso que é verdade? Não era nem marido. Mas ele tinha uma agenda que essa mulher seria a bênção naquela região. Você está entendendo? Não que essa seja a linha perfeita. Você capta o que eu estou dizendo? Não, mas quando a questão é o lar, tem algum problema que não está canalizado certo, a gente vai fazer o melhor para chegar àquele nível de alinhamento. O problema é que você quer quebrar tudo. Então não vai dar certo. Vi essa palavra lá dizendo, não. Existe um processo para alinhar essas coisas. Agora, tem que ter sabedoria, irmão. Olha aqui. E vamos mais um pouquinho aqui na frente. Ele vai dizer assim, por isso que ele dá dura. Tito está explicando uma ideia, porque esse é um conjunto perfeito. Ele diz assim, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorte semelhantemente os mancebos. Quem é os mancebos? Os jovens. A quem sejam moderados. O jovem tem que ser o quê? Moderados. Já viu se quando o jovem não é moderado, ele se joga de cabeça para um lado, e se joga de cabeça para o outro, ele faz qualquer coisa, ele acha que ele pode fazer, e depois na vida dele dá problema. Se você ensina o seu filho, a sua filha a ser moderada, ele está, sabe aonde? Na linha do meio. Você captou? Num caminho do meio. Outra coisa aqui. Em tudo te dará, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra incorrupção. Ele está dizendo, tenha seriedade, né? E tenha força. Irmãos, quando ele fala incorrupção em relação à doutrina, eu vou explicar o que é isso para você. A doutrina, a expressão correta é uma questão de regras, né? Quando se fala de doutrina, você vê regras, né? Não é isso? É regras que a gente vê. Mas só que eu vou dizer assim, se você só tem regras em tua vida e não tem o amor, o que vai acontecer? Você sabe o que vai acontecer? Vai gerar conflito. Sabia? Porque você só toma doutrina. É igual como quem é militar sabe o que eu vou falar. Lá no militar, se tu faz uma coisa, eles te punem. Se tu faz outra coisa, eles te dão bronca. Se faz assim, estás errado. Eu mandei te ficar nessa rua, caneteia. Daí eles ensinam, ao militar sabe fazer o quê? Você tem que dar multa. Mas a gente não é um militar para ensinar as pessoas a andar correto. Eu não posso ir lá e falar assim, meu amigo, você fez uma coisa errada. Você não podia fazer isso a próxima vez. Mas não existe mais isso. É regra. Em cima de regra. Você está vendo o que acontece? Você não tem misericórdia, você não tem amor. Sabe por quê? Olhe bem, eu posso pegar a palavra e usar como dura, tão dura,
que as pessoas vão embora. E eu posso pegar a palavra, a mesma palavra, e usar ela para benefício. Que as pessoas possam dizer, se preciso dessa palavra para viver. São duas coisas bem diferentes. Por isso que você não pode pegar uma doutrina para levar as pessoas à destruição. Você pega a doutrina para ela ter uma referência do que é bom, o que Deus quer com você. E aqui, ó. E a última parte ele vai dizer assim, ó, essa é onde que eu queria chegar. Porque a gente está falando de o poder da isso, que está quando você fala com a língua, né? Ele fala assim, ó, a linguagem sã e irrepreensível, para que os adversários se envergonhem, não tendo nenhum mal que dizer de nós. É esse que está aqui. Isso é que está em jogo, irmão. Primeiro você tem que receber uma nova linguagem, e você começa a mudar a sua linguagem, e agora você tem uma linguagem santa. Quando uma pessoa vai vir falar contigo, vai falar mal de ti, nunca vai falar, porque ele tem uma linguagem perfeita. Ele mostra que quando a linguagem dele é perfeita, ele também é. Você entendeu? Porque tem muitas vezes que as pessoas olham assim, parece ser boa, mas a linguagem não é boa. E as pessoas, tu acha que eu não estou vendo como eu estou vendo? Imagina, as outras pessoas não estão vendo? Ou estamos enganando a nós mesmos? Você captou onde eu quero chegar? A linguagem muda. Só não quero que você pense que agora a gente tem que estudar português, tem para ver as expressões da linguagem. Não é nada disso, né, irmão? Você entende o que eu estou falando, né? A maneira de tu tratar o seu irmão, a maneira de tu tratar a sua irmã, a maneira de tratar o seu empregado, o seu patrão, a maneira de você onde que estiver, o seu amigo de serviço, a maneira como conduz o seu lar, tratamento com sua esposa, ou esposo com tratamento ao contrário, né, vice-versa, né? Como você trata as pessoas? Porque a gente está falando, olha só o que eu estou falando, não estamos falando só uma expressão, estamos falando sobre educação. Quando eu falo mal de uma pessoa, será que eu estou sendo educado? Daí você diz assim, eu não quero que ninguém fale mal de mim. Estamos só falando de educação, respeito um por outro. É o que o irmão Bruno falou, aquele jovenzinho lá, eu tenho respeito por ele. Você captou? Eu tenho respeito por ele, porque ele é honesto e firme em seus pensamentos. Ele não tutubia. Olha, irmão, capte. Jesus Cristo falou assim, ó, vocês querem o reino de Deus? Seja como? Amém, né? Passou, né? Vamos, irmão, vamos cantar um hino. Eu acho que nem falei a metade do assunto, mas pelo menos que Deus possa abrir o entendimento nosso, para entender que existe um poder da palavra, que pode transformar a sua vida, e transformar a vida de todos ao seu redor.